Hoje nós vamos falar sobre enzimas. Vocês viram nos conteúdos teóricos que as enzimas elas têm ação de catálise ou hidrólise. Então a gente consegue acelerar reações e quebrar ligações através da ação das enzimas. Hoje nós vamos verificar a ação dessas enzimas. Para realizar essa prática, nós vamos utilizar amido e sacarose. Então, a molécula de amido, como vocês já estudaram, ela é um polímero aí de glicose. Então, são muitas glicoses unidas em alfa-1,4. Então, para hidrolisar essa molécula, a gente precisa de uma enzima que a gente denomina de amilase e ela quebra essa ligação alfa-1,4. Para nossa prática, a gente vai utilizar uma enzima presente na nossa saliva através simplesmente de uma extração com água, né? Então, colocamos água na boca, bochechamos e cuspimos no beckerzinho. E aí a gente tem então essa enzima amilase para a gente verificar a ação dela na nossa solução de amido. Também iremos observar nessa prática a ação da enzima sacarase que hidrolisa a molécula de sacarose. A molécula de sacarose, ela é uma ligação aí, né, de glicose mais frutose unidas em alfa-1,2. Então a gente precisa de uma enzima que quebre, que hidrolise essa ligação. E aí a gente pode ter uma gama enorme de nomes para essa enzima, né, sacarase ou ainda invertase, né? E como que nós vamos fazer? Nós temos uma solução de sacarose, vamos deixar entrar em contato com uma solução que tem a sacarase. A enzima sacarase nós vamos obter através de uma solução de um fermento biológico que vocês já devem ter utilizado alguma vez na vida para fazer pão. Contém leveduras, as Saccharomyces. As Saccharomyces, elas produzem essa enzima sacarase. Então, hidratamos esse fermento que inicialmente compramos desidratado e vamos deixar aí entrar em contato com a nossa solução, né, de sacarose para verificar e evidenciar a ação dessas enzimas. Tá? Então, a gente vai precisar numerar os nossos tubos de 1 a 6. No tubo 1, eu vou adicionar a solução de sacarose e vou adicionar a enzima sacarase. No tubo 2, eu vou adicionar a solução de amido e vou adicionar a enzima sacarase também. No tubo 3, eu vou adicionar a solução de sacarose e a solução de amilase. No tubo 4, solução de amido e solução da enzima amilase. No tubo 6, só a solução de sacarose. E no tubo 5, né? No tubo 5, só a solução de sacarose. E no tubo 6, só a solução de amido. O amido, como vocês podem ver, ele turva um pouco, né? A solução, ele só é hidratado em temperaturas um pouquinho mais elevadas, então por isso que a solução ainda está um pouco turva. Então eu vou pipetar aqui 1 ml. Vou pipetar aqui 1 ml da solução de amido nos tubos que eu comentei com vocês que vão à solução de amido.
solução de sacarose, o açúcar comercial, né? A solução de amilase, a solução de sacarase, né, que obtivemos a partir do fermento biológico, hidratamos 0,1 gramas em 50 ml de água. Agora eu vou deixar 20 minutos para que haja a ação dessas enzimas sobre as moléculas que foram inicialmente colocadas aí nos tubos de amido e sacarose. Passados os 20 minutos para a ação da enzima, a gente espera que se tenha na solução de amido moléculas de glicose liberadas, né, dessa hidrólise e sozinhas. A gente tem uma solução rica em monossacarídeos. E na solução que a gente, no tubo em que a gente adicionou, e no tubo que a gente adicionou a sacarose, a gente espera encontrar também monossacarídeos, glicose e frutose pela ação das enzimas sacarase e da do amido a amilase. Só que, como é que a gente vai conseguir ver? Como é que a gente vai conseguir provar que aqui, né, agora a gente tem monossacarídeos e não mais di ou polissacarídeos, né? A gente precisa visualizar isso aqui. Então, para visualizar, a gente vai utilizar uma reação que a gente já utilizou na prática de identificação de carboidratos, que é a solução de Fehling, em que a gente consegue quantificar, né, e identificar carboidratos redutores a partir de uma reação com o cobre. Então a gente vai adicionar a solução de Fehling nos tubos e lembra que essa reação, como a gente viu na outra prática, ela ocorre, ela é acelerada, catalisada pela utilização do calor. Então eu vou adicionar a solução de Fehling e a gente vai levar para o banho-maria para acelerar essa reação e a gente conseguir visualizar se tiver os carboidratos redutores. Então vamos colocar no banho-maria. Inicialmente todos os nossos tubos estão na coloração dos nossos reagentes azul. Se houver a formação de um precipitado vermelho tijolo, é porque a gente tem na solução carboidratos redutores ou monossacarídeos, porque a glicose e a frutose são carboidratos redutores. Após 2 minutos em banho-maria sobre ebulição para acelerar a reação, vamos ler os resultados. Então a gente pode ver aqui que nos tubos em que não adicionamos nenhuma das enzimas, temos a coloração azul
dos nossos reagentes. No tubo em que a gente adicionou solução de sacarose e a enzima sacarase, houve então a quebra da molécula de sacarose com liberação de glicose e frutose, então são carboidratos redutores. A gente vê a formação, né, do precipitado aí vermelho tijolo, resultante aí, né, da redução do cobre. No tubo 2, em que adicionamos a solução de sacarose e adicionamos a enzima amilase, não verificamos a formação do precipitado vermelho tijolo. Porque isso também mostra pra gente a especificidade da enzima. Cada enzima elas são muito específicas. Então a enzima da amilase, ela só age sobre a alfa-1,4. A ligação alfa-1,4. Ela não age sobre a ligação alfa-1,2. Então, não houve ação da enzima. No tubo 3, adicionamos amido e solução de sacarase. A enzima sacarase, ela é específica para a ligação alfa-1,2 entre glicose e frutose. Então, ela não tem ação sobre as ligações alfa-1,4 que formam aí, né, a molécula de amido. Então, a gente tem um reagente, a nossa solução ficou da mesma cor dos nossos reagentes. Não houve redução do cobre, então não houve formação de carboidrato redutor, liberação de carboidrato redutor. No tubo 4, a gente pode ver que houve uma alteração de cor, né? A gente tinha aqui amido e a enzima amilase. Houve uma redução do cobre, ele assumiu uma outra coloração por conta da gente estar com uma solução de amido. Para verificação do amido, o mais adequado, o mais indicado é o iodo, que a gente já viu em outra prática, na prática de carboidrato, em que as cadeias de amido, elas seguram o iodo e apresentam uma coloração azul. Se tivéssemos utilizado uma solução de iodo, veríamos aqui uma solução mais clara do que o da solução sem a hidrólise, tá? Então aqui a gente tem a hidrólise do amido com redução parcial do cobre e aqui a gente tem a solução de amido com os reagentes onde não houve nenhuma redução do cobre. E aqui a solução de sacarose que a gente já comentou, que é nossa referência, né? Que não houve ação de enzima nenhuma, tá certo? Então, recapitulando, as enzimas, elas têm ação muito específica, elas catalisam reações ou elas hidrolisam ligações químicas.